Que a paz esteja com todos. Vamos começar a nossa live de domingo, dia 7 de junho. Esperando você entrar para este momento com Deus, neste domingo que Deus nos preparou. Esperar um pouquinho o pessoal ir entrando na nossa live que estaremos realizando agora, preparando para você uma palavra de fé, esperança e amor. Neste domingo que o Senhor nos preparou para louvar e bendizer o seu nome. Maravilha, Deus abençoe você que está entrando, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, no nome do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Bom, gente, começando a nossa live, nós, pelo decreto municipal na cidade de Mandirituba, nós não podemos realizar cultos presenciais. Então, por esse motivo, a gente está entregando a palavra de domingo a você que é irmão, membro dessa igreja, a você que é participante dessa igreja e você que é meu amigo de tanto tempo de caminhada, você que conhece meu ministério há muitos anos, você que andou comigo, que Deus possa também estar abençoando você no nome de Jesus. Que eu tenho certeza que Deus vai fazer maravilhas neste mês de junho na vida de cada um de nós. Creia, Deus tem cuidado da gente, Deus tem suprido as necessidades e nesses tempos que nós estamos vivenciando, Deus vai fazer milagres na tua vida, na tua casa, em nome do Senhor Jesus. Então prepare um copo com água. Isso, prepare um copo com água, daqui a pouco eu vou estar orando, também pedindo que Deus venha manifestar a sua graça sobre a sua vida no nome do Senhor Jesus. Como eu disse, nós tivemos um decreto municipal nos proibindo de fazer reuniões até o dia 19 de junho. Então, por causa disso, nós não estamos realizando cultos presenciais, né? Mas nós temos feito as atividades da igreja, orando pela cidade. Nós vamos estar fazendo a nossa parte, que é orar, pedir que Deus venha mover e fazer maravilhas nesses dias no nome de Jesus. Então, esse mês de junho nós estamos trabalhando com o tema, né, ungidos para vencer gigantes. E nós temos essa unção abençoada, poderosa, e temos certeza que nós vamos vencer esse gigante pela unção que o Senhor deu à igreja, a unção derramada pelo Espírito Santo, que o Senhor Jesus nos entregou na cruz do Calvário. Somos salvos, somos libertos, porque temos certeza que Deus é um Deus de maravilhas, um Deus de proezas, e Ele vai fazer grandes coisas nesses dias no nome de Jesus. Tem feito. A gente tem visto o testemunho da igreja, das pessoas, do cuidado de Deus, do cuidado do Senhor com a igreja, do cuidado de Deus com seus filhos. Deus tem manifestado maravilhas, proezas, sabe? Aberto portas aonde não existem portas. E eu creio que este é tempo de milagre, tempo de sinais, e coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida, na sua casa, em o nome do Senhor Jesus. Gente, Deus colocou um tema no meu coração que eu iria ministrar neste domingo na igreja. Como aconteceu isto, então a gente vai estar entregando essa palavra para você através dessa live. Então eu gostaria, em nome de Jesus, que você compartilhasse agora. Compartilhe com as pessoas agora, para que elas venham ver essa mensagem, ok? Mais tarde também vou colocar no YouTube. Sim, vou colocar no YouTube também. Depois de nós terminarmos essa mensagem, nós vamos preparar ela para colocar no YouTube. Então você vai poder ver na sua televisão essa mensagem abençoada junto com a sua família. E creia, essa palavra vai dar resultados na sua casa e na sua vida no nome de Jesus. Amém? Então compartilhe com as pessoas. Se você não pegou no início, depois você pega no início da mensagem, né? Você pode ver depois, as pessoas podem ver depois, que vai continuar na rede do Facebook, também no YouTube, para que você venha ver com a sua família. Ok? Irmãos, eu quero que você, querido, se você está com a Bíblia aí, se você não está, pega lá, rapidinho. Eu vou esperar um pouquinho. Enquanto você está pegando a Bíblia, você que está me vendo, abra a palavra de Deus em 1 Colossenses, Colossenses,
capítulo 1, ok? Colossenses capítulo 1, versículo 9. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Quero compartilhar com você um tema muito interessante que Paulo trouxe a Colossenses, à igreja de Colossos e também ao seu irmão Timóteo e os fiéis daquela igreja, ok? A palavra de Deus diz em Colossenses capítulo 1, versículo 9, ok? É um tema que fala sobre ações de graças, né? Paulo dando ações de graças para as pessoas, aquela igreja. E nos versículos 9 diz algo muito interessante que nós vamos ler agora, ok? Você que pegou a Bíblia agora, então pega lá. Colossenses, capítulo 1, versículo 9, ok? Vou até pegar o meu óculos aqui, senão fica difícil, né? A gente não consegue ver. Ok? Vamos lá então, gente. Tá com a Bíblia aí? Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Vamos lá então? Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, como toda sabedoria e entendimento espiritual. Em outras versões, fala sobre inteligência espiritual. Vamos lá, minha gente. Como conquistarmos a inteligência espiritual? Primeira coisa que nós temos que entender é que essa inteligência não vem do natural. Essa inteligência vem do sobrenatural, vem de Deus. Quando você começa a buscar as coisas que são do alto, quando você deseja a vontade de Deus para a sua vida e para o propósito da sua vida nessa terra, Deus vai abrindo o teu entendimento, Deus vai te dando sabedoria e graça para vencer os dias difíceis. Você tem discernimento da batalha espiritual, discernimento das lutas diárias e você vive diferenciado com as demais pessoas que muitas vezes se encontram no meio da igreja, mas não têm essa inteligência espiritual. Inteligência espiritual é para aquele que busca. A inteligência espiritual é para aquele que quer. A inteligência espiritual é aquele que deseja ser servo do Senhor. A inteligência espiritual é para aquele que deseja entender as lutas e as diversidades que tem vivenciado. A luta para aquele que tem a inteligência espiritual é treinamento, é bagagem, é enfrentamento. Muitas vezes é posição, é perseverança e é busca diária. A capacidade de ser flexível, de aprender com o sofrimento, de inspirar ideias e valores, relutância, de causar danos aos outros e ao próximo. Quando você começa a ter esta mentalidade, pode ter certeza, você está no caminho para ter a inteligência espiritual. No versículo 9, Paulo diz algo muito interessante. Ele começa dizendo assim: por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês. Olha o carinho de Paulo, o desejo de Paulo pela bênção de Deus para a vida do seu próximo, para a vida daqueles que serviam a Deus. Você tem deixado de orar pelos seus? Eu pergunto para você, você tem orado pelos seus irmãos? Orado pela sua família? Orado pelos seus pastores? Você tem orado por aqueles que sustentam você? Ou você tem sido aquele que reclama, aquele que murmura, aquele que coloca obstáculos para ter uma convivência espiritual com o seu próximo ou com a sua liderança maior? Quem é você no mundo espiritual? Como Deus te vê e como o teu adversário te vê na batalha espiritual enfrentada no dia a dia? Queridos, há muitas pessoas que não alcançam o que Deus tem para elas porque elas estão distantes da vontade de Deus.
muitas vezes estão na igreja por estar, mas elas têm que ser referência. Elas têm que se colocar na brecha. Elas têm que ser um canal de bênção para aquele que precisa. A igreja, ela tem que ser sal, ela tem que ser luz. E Paulo fazia isso com excelência e ensinava isso com excelência aos seus discípulos e à igreja aonde ele pastoreou. E ele diz assim, na continuidade, que ele tinha pedido, que ele pedia a Deus que eles fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Qual é o desejo da igreja de hoje? Será que o desejo da igreja de hoje é a vontade de Deus? É desejar a vontade de Deus? Ou querer apenas realizar os seus desejos pessoais? Como pessoas vão ter discernimento se elas pedem aquilo que não é o ideal? A igreja precisa ter discernimento e conhecimento da vontade de Deus para vencer os dias difíceis. Meu querido irmão, creia que nesses dias Deus tem milagres, Deus tem sabedoria do alto para a sua vida, para que você venha vencer os dias de calamidade. Nós temos que ter discernimento da vontade de Deus se queremos entender o que nós estamos vivendo nesses dias. Só sobrevive nesses dias, firme na fé, convicto da certeza da ação de Deus, aquele que conhece a vontade de Deus. E a igreja, eu e você, precisamos conhecer a vontade de Deus para que possamos experimentar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, algo muito interessante que esse versículo nos ensina. Palavras-chave: oração, conhecimento, vontade de Deus, sabedoria e inteligência. Nós precisamos, como igreja, buscar estes pontos importantes se queremos ser alcançados pela graça e misericórdia de Deus e ser abençoado nesses dias. Orar, conhecimento, vontade de Deus, sabedoria e inteligência. O que eu devo fazer, pastor, para alcançar isto? Vamos lá? Tiago, capítulo 1, versículo 5, vamos ler? Tiago, capítulo 1, versículo 5. Vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina? Tiago 1, 5. Tiago 1, 5 nos ensina algo muito interessante. Olha lá, gente. Vamos ver aqui, ó. Tiago 1, 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Olha o versículo 6. Peça-a, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Querido, peça a Deus. Deus, me dê sabedoria para vencer esses dias. Me dê sabedoria para conviver com a minha família, me dê sabedoria para conviver com meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos, com meus pais. Me dê sabedoria para conviver com as pessoas que trabalham comigo. Me dê sabedoria para conviver em sociedade com as pessoas. Me dê sabedoria, meu Pai, para viver nessa terra segundo a Tua vontade. Nesses dias, nós, como igreja, temos que pedir sabedoria. Peça a Ele. Ore. Deus não quer que você coma da migalha das mesas, mas Deus quer que você coma da mesa. Creia nisso, acredite. A palavra de Deus não é vazia, não é mentirosa, ela é certeira e clara para aquilo que ela quer fazer na sua vida, na sua casa. Quando você anda com Deus, você tem discernimento, você anda com sabedoria,
Ver com sabedoria é uma águia voando no alto, tendo a visão completa daquilo que Deus tem para a sua vida. Um dos maiores exemplos de inteligência espiritual está num homem chamado João Batista, e nós vamos compartilhar esse exemplo agora. João Batista foi um homem de uma inteligência espiritual tremenda. Se cada homem na igreja, se cada mulher na igreja ser como João Batista, entender o seu propósito, desejar fazer a vontade de Deus, muitas coisas maravilhosas vão acontecer no nome de Jesus. Então vamos lá para João, capítulo 1, versículo 23. Eu quero que você entenda o que João, a sua linguagem, nos ensina, né, com o seu propósito na terra. Né? João, capítulo 1, versículo 23. João, capítulo 1, versículo 23. João 1, 23. Deixa eu abrir aqui. João, capítulo 1, versículo 23. Olha lá, gente. Olha que tremendo. João Batista, nesse texto, depois você pode ler na sua casa todo ele nega ser o Cristo. E ele diz assim, no capítulo 1 de João, versículo 23. João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz do que clamo no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. O que João Batista nos ensina? Primeiro, o seu lugar no propósito de Deus, no reino de Deus. Ele diz àqueles homens: olha, gente, eu não sou o Cristo. Eu só vim preparar o caminho para ele. Eu sou o mensageiro. Gente, quantos de nós queremos ser aquilo que nós não fomos chamados para ser? Tem pessoas que foram chamadas para cuidar de pastores, financiando pastores, cuidando da família de pastores, do seu ministério. Eu tive pessoas, e tenho até hoje pessoas que cuidam de mim, que cuidaram de mim, foram bênção para mim, foram bênção no meu ministério. E algumas pessoas que hoje Deus tem levantado para ser bênção na minha vida. Pessoas que sabem o seu lugar no propósito de Deus. João Batista sabia muito bem disso. Pessoas na igreja, todas elas são importantes. Não é aquele que está no altar é o mais importante, o que faz o louvor ou o que prega, mas muitas vezes o mais importante é aquele que segura o cesto da contribuição, o cesto da oração, o cesto de preparar a reunião, que é o caso do diaconato. Cada um no seu lugar, no seu devido lugar, fazendo a sua função e sabendo, sou importante para o propósito de Deus. Pessoas que têm ação da misericórdia, pessoas que têm ação de ajudar, de ver as necessidades das pessoas que estão na igreja, que ajudam levantando cestas básicas para ajudar o próximo. Todos nós somos importantes para o propósito de Deus e para o projeto de Deus, gente. Nem todos foram chamados para serem mão, nem todos foram chamados para serem pés, nem todos foram chamados para serem cabeça, nem todos foram chamados para serem líderes. Certa vez eu vi um pastor pregando, nós nos preocupamos muitas vezes em querer colocar pessoas no altar e esquecemos que nós temos que também honrar aqueles que preparam as pessoas para estar no altar. São as pessoas que estão nos bastidores. E João Batista tinha isso muito bem claro do seu chamado. Não, eu não sou o Messias. Ele tinha um ministério muito relevante. Ele tinha um ministério diferenciado. As pessoas ouviam ele. As multidões vinham ao encontro de João Batista.
Ele tinha uma palavra diferenciada no seu tempo, que chamava a atenção das pessoas, porque ele era ungido para esta finalidade. Mas a coisa mais linda que eu acho de João é o seu lugar no propósito de Deus. Ele dizia assim: olha, gente, eu só estou preparando o caminho, mas o Messias é o Cristo. Eu sou apenas aquele que estou preparando. Eu sou o mensageiro que Isaías falou no Antigo Testamento. Eu sou aquele que Isaías falou lá atrás. Vamos lá? Olha outra coisa linda que João nos ensina, que está no capítulo 1 de João, versículo 29 ao 31. Vamos lá, gente? Olha que interessante. Olha, eu fico assim, maravilhado com a vida de João Batista. Versículo 29 ao 31, ele diz assim, ó. Ele diz que Jesus é o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu Jesus, aproximando-se, disse: vejam, oh glória a Deus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o homem. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Oh, meu querido. Ah, se na igreja tivesse Joões Batistas que entendesse os seus lugares nos propósitos, aonde Deus tem colocado as suas vidas. João Batista olha e fala: esse é o Cordeiro de Deus. Eu não. Ele merece honra. Ele merece ser exaltado. Ele é o Filho de Deus. Ele reconhece a autoridade que está acima dele. Querido, você quer ser abençoado? Reconheça as pessoas que estão acima de você. Ah, pastor, mas fulano é isso, ciclano é aquilo. Beltrano, irmão, não seja rebelde, arrogante, soberbo. Apenas obedeça, que este que está acima de você, Deus vai tratar dele. Um dos maiores exemplos também de inteligência espiritual no início da sua caminhada foi Davi. Davi tinha tudo para matar Saul. Mas nós aprendemos com Davi que ele, no momento em que ele podia matar Saul, ele disse: não, Saul não é um problema meu. Quem tem que tratar de Saul é Deus, não sou eu. Se Deus quer eu como rei de Israel, quem vai me colocar como rei é Deus. E não a minha ação, a minha atitude ou a minha justiça. Meu amigo, a palavra de Deus, ela é pura. Ela é o caminho certeiro para uma vida de vitória e de bênção sobre esta terra. Hoje nós vivemos num tempo de anarquia, ausência de obediência. As pessoas não querem obedecer, as pessoas não querem se dobrar. Elas querem mudança, mas elas não querem o Senhor da mudança. Elas querem andar segundo os seus corações, não segundo a vontade de Deus. Por isso, tem perecido e tem sofrido. Esta pandemia tem ensinado a nós o nosso lugar, que nós não somos nada. A cura quem vai dar ao homem é Cristo. A vacina quem vai dar ao homem é Deus. Põe isso dentro do teu coração, meu querido. Do homem não vem nada de bom. O homem precisa da graça de Deus. O homem sem Deus, ele é miserável. Ele pode ter inteligência natural, mas a espiritual ele não tem. A inteligência que vem do alto, só Deus pode dar ao homem. A inteligência que Deus deu a João Batista, o entendimento de fazer a vontade de Deus na terra, quem deu a ele foi o próprio Deus. João Batista sabia o seu lugar no propósito.
Eu sou apenas um mensageiro, mas ele é o Cordeiro do Deus vivo. Ele é o Cordeiro. Outra coisa linda que eu vejo também em João, olha que interessante que diz, João capítulo 3, versículo 26 ao 30. João capítulo 3, versículo 26 ao 30. E eles dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhastes, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. Olha o versículo 27. A isso, João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas que eu disse: eu não sou o Cristo. Eu sou aquele enviado adiante dele. Oh, meu querido. Quantos de nós, né? Ó, fulano de tal, ó, tá querendo tomar o teu lugar. Você não vai fazer nada? Ó, tem um obreiro aí querendo sobressair melhor do que você. Você não vai fazer nada? Tem um fulano aí, ó, que tá falando para todo mundo que tá fazendo mais do que você. Você não vai fazer nada? Gente, olha a postura de João Batista. As pessoas querem colocar em nós os ciúmes. Mas entenda, aquele que tem a inteligência espiritual sabe do seu propósito, do seu chamado, do seu chamado na terra. E sabe qual é o seu propósito no reino de Deus. João Batista sabia disso. E a coisa mais linda, você não vê João Batista com ciúmes. Você não vê João Batista querendo trazer a sua glória para si só. Ó, ô Jesus, menos aí, hein? Você sabe que eu tenho também a minha parcela do propósito de Deus sobre a terra. Você não vê João fazendo isso, gente. Você vê apenas João fazendo a vontade do Pai, preparando o caminho para o Messias. Se na igreja tivesse mais pessoas torcendo do que querendo o pior para os outros, nós teríamos certeza, o desejo de ver a vontade de Deus acontecendo na vida de todos. Às vezes, meu querido, Deus está te treinando para um grande ministério, mas saiba, primeiro você tem que ser discípulo para ser um discipulador. Tua hora vai chegar, mas seja servo. Alguém Deus vai colocar acima de você para trabalhar no teu caráter. Teu caráter precisa ser aperfeiçoado. E Deus vai usar pessoas para lapidar o teu caráter. Muitas pessoas querem alcançar a graça, a misericórdia de Deus, querem fazer grandes coisas para Deus, mas não querem entrar na escola do servo. A escolinha do servo é a escola que faz homens de Deus. Fez Pedro, fez Tiago, fez João, fez Paulo. Todos esses homens foram servos e continuaram sendo servos, com o propósito de fazer a vontade de Deus sobre a terra. Concluindo, em Lucas 7:28, Jesus diz de João. Olha o que Jesus diz de João Batista. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. O próprio Cristo o exaltou. O próprio Cristo reconheceu o seu significado importante
para o propósito de Deus aqui na terra. O próprio Jesus reconheceu: João foi muito importante para que a minha vontade se cumprisse nessa terra. O que eu digo para você neste domingo? Domingo que você poderia estar na igreja, mas você não pode estar por motivos, às vezes, de impedimento por causa da situação que nós estamos vivendo. O que eu quero compartilhar com você: ame aqueles que Deus tem colocado acima de você para ensinar você. Agradeça a Deus. Seja servo. Entenda o seu propósito na terra. Às vezes Deus te chamou para orar por pastores, pela liderança, por irmãos. O teu ministério é muito importante. Às vezes Deus chamou você para trabalhar, não na frente, mas nos bastidores. Você também é importante para o propósito de Deus. E para você que foi chamado para auxiliar no altar ou pregar o evangelho, da gente, muito é cobrado. Por isso que nós precisamos de pessoas orando pela gente, cuidando da gente. Porque só assim podemos fazer o nosso ministério com excelência. E eu louvo a Deus pela liderança que a gente tem, pelas pessoas que cercam o nosso ministério aqui na igreja de Mandirituba. Se a gente pode fazer, é porque temos pessoas que nos ajudam. Se Deus tem nos levado a outros lugares, é porque tem pessoas que nos ajudam. São pessoas como João Batista, que prepara o caminho. Que Deus venha levantar muita gente neste domingo para preparar o caminho. Deus chamou a todos para um propósito. Deus nos chamou para pregar o evangelho, falar de Jesus. Falar de Jesus, você não precisa ser pastor para falar de Jesus. Você apenas precisa ser servo dele e pedir que ele venha alcançar a sua vida. Que você venha ter inteligência espiritual. Que você venha entender com os sofrimentos, com as lutas, com as dificuldades, tudo que você está vivenciando e vivendo. E saiba, Deus tem o melhor para você. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero que Deus alcance você, a tua família, em nome de Jesus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por essas vidas, ó Deus, que estão me vendo pelo Facebook. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha alcançar cada uma delas. Derrame sobre elas a tua bênção. Derrame sobre elas a tua vitória. Pai, que bata em retirada em nome de Jesus toda a influência do mal contra a vida dessas pessoas. Dê a elas um domingo abençoado, um domingo na tua presença. Que o Senhor faça maravilhas, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus. Santo Deus, que o Senhor venha ao favor delas. E que o Senhor alcance a vida de cada um delas. Em nome de Jesus, neste domingo que o Senhor preparou, que o Senhor venha levantar homens e mulheres para fazer a diferença nessa terra. Se você está com o teu copo com água, eu vou orar agora. Deus, abençoe este copo com água. Que quando essas pessoas beberem desta água, se alguém está doente, que venha a ser curado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode beber da água. Querido irmão, que Deus possa abençoar a sua vida. Ore pela gente, nós estaremos orando por você. E eu gostaria que você compartilhasse essa mensagem com o maior número de pessoas. Vamos ser agentes. Vamos ser como João Batista,
Vamos ter inteligência espiritual e preparar essa palavra que foi ministrada ao teu coração e entregar para muita gente. Nos ajude. Que Deus abençoe você, a tua casa, que você venha ter uma semana abençoada de milagres, de portas abertas e que o Espírito Santo faça maravilhas na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.